Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideias sobre tudo que tá rolando no Vasco, né? Antes vou pedir para você que gosta do canal, deixar o joinha, deixa o like, curte o canal, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. E vou falar que ontem eu gravei um vídeo, eu tive um monte de problema com esse vídeo, principalmente com o microfone que eu tentei gravar e acabei excluindo o vídeo. Enfim, quem acompanhou sabe do meu pensamento com relação a essa questão dos canais lá que passam pano para tudo que acontece no Vasco da Gama. Enfim, isso aí é um assunto que eu já me posicionei várias vezes aqui, tá? Então, eu devo estar indo hoje em uma loja comprar um microfone decente, né? Eu gostei de ter gravado com o microfone, achei que o áudio ficou melhor, vi muitas mensagens aí, gente falando que ficou uma merda, outros falando que ficou muito bom. Acho que depende do aparelho também, de quem tá vendo. Então é isso, eu devo ir numa loja porque eu comprei ele numa feira, um baratinho, vou ver se eu compro um mais top para melhorar aqui a qualidade para você que acompanha o canal, tá bom? Vou deixar um recado aí do meu parceiro, se você não tem seguro no carro, presta atenção porque essa dica é muito boa e é um valor acessível para você pagar por mês. Eu estou pagando 160 conto aí por mês e vou pagar a primeira parcela só em fevereiro, então se liga no recado. Tá pagando caro no seguro do teu carro, ou pior, tá dando mole e não tem seguro no teu carro porque você acha caro? Eu vou dar uma dica especial aqui para você não correr o risco de tomar um prejuízo, com um preço bacana que cabe dentro do teu bolso. Proteção veicular, Grupo Suporte. Você vai escolher o teu plano com cobertura de 100% do valor da tabela FIP, roubo, furto, incêndio, perda total, assistência 24 horas, guincho e muito mais, com parcelas mensais. O link está no primeiro comentário fixado, o telefone está aqui na tela. Você vai entrar em contato através do canal Vascaíno do Cerrado e tem uma promoção especial te esperando. Você vai pagar adesão e a primeira parcela só em fevereiro. Você vai ficar com o carro protegido aí nas férias e só vai pagar a primeira parcela em fevereiro. Eu fiz do meu carro, né? Escolhi um plano legal, tô pagando R$160 por mês e tô dormindo tranquilo. Que essa sensação de tranquilidade também, faça a proteção do seu carro com o Grupo Suporte. Vou começar com uma curiosidade. No começo de dezembro, o Fluminense tentou a contratação do atacante Pedro Raul e do Edenilson, o meia lá do Internacional, aquele que eu falei que seria uma boa o Vasco trazer para jogar, né? O atacante Pedro Raul recebia no Goiás um salário de R$170 mil e fez uma pedida de um salário de R$600 mil para jogar no Fluminense. E eu não sei porque que a minha imagem está ficando meio zoada, mas acho que tá certo, né? Enfim. E o Edenilson recebia R$900 mil de salário no Internacional e isso teria assustado os dirigentes do Fluminense. 900 pau, cara, é dinheiro, hein? E ele foi pro Atlético Mineiro, que é um dos clubes mais endividados hoje do Brasil. Tem os mecenas ali, os bilionários, né, que bancam o Atlético Mineiro, que provavelmente deve virar uma SAF também, né? Já estuda o modelo de SAF, inclusive falam em 51% ou 50 e poucos por cento a 2 bilhões e meio, enfim. Está sendo estudada a SAF no Galo, que está fazendo uma arena maravilhosa, a Arena MRV, e tem ali um time caríssimo seguindo o caminho do Cruzeiro. Só não vai seguir porque tem esses caras que bancam ali, mas salário milionário pro Hulk, salário milionário pro Paulinho, 1 milhão por mês, 1 milhão pro Edenilson, é muita grana, mas ema, cada um com seus problemas, né? A gente já tem problema demais aqui no Vasco para estar discutindo o problema do Atlético Mineiro. Só achei curioso essa situação do Fluminense querer o Pedro Raul e o Pedro Raul ter pedido R$600 mil. Falar em Fluminense, o presidente da Federação do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes, participou de um podcast aí, e eu não tenho o contexto do que eles estavam discutindo, mas ele meteu porrada no Fluminense quando diz assim, ó, abre aspas, quem levou o Fluminense da terceira divisão para a primeira divisão antigamente, naquele conceito, foi a atuação do Eurico Miranda. Devem estar falando de algum conceito de antigamente, né, que era ali do tapetão, enfim. Mas tá aí o Fluminense, que colou com o Flamengo e aceitou a proposta da empresa para ter os direitos de imagem do Campeonato Carioca transmitido pela Bandeirante, e o presidente do Fluminense dizendo que houve uma virada de mesa e que o Eurico Miranda quem colocou o Fluminense na primeira divisão. Isso aí muito torcedor do Tricolor não admite, mas é a pura verdade. Bom, passamos aqui as curiosidades que não tem nada a ver com o Vasco, né? E eu sei que sempre vai ter um aqui que vai criticar. Vamos agora falar de Vasco. Bom, agora
a situação da venda do zagueiro Manuel Capasso, né? Lá do Atlético Tucumã. Estava tudo certo, né? Tudo acordado entre os times, empresário, jogador, o Vasco, e na hora de apertar a mão para poder marcar o exame e assinar o contrato, o Atlético Tucumã resolveu pedir mais ou aumentar a pedida com relação ao jogador. Ainda falam em percentual, diz que o Vasco quer os 100% e o Atlético queria vender 80% e ficar com 20% dos direitos do zagueiro, né? O zagueiro argentino, então, de 26 anos, não vem para o Vasco, melou, estava tudo certo, a não ser que o Atlético Tucumã demova dessa ideia de aumentar a pedida e eles voltem ao acordo inicial e fecha aí o zagueiro, que parece, saiu uma informação, inclusive do Atenção Vascaínos, que parece que o jogador e o seu empresário ficaram chateados aí com essa negativa, com a não realização do fechamento do acordo entre Vasco e Atlético Tucumã, tá? Sobre o Franco Fagundes, né? O Vasco fez uma proposta, o Vasco não fez uma proposta pelo jogador e não pretende fazer, né? Porque considera a pedida do Nacional do Uruguai muito alta. 43 milhões de reais, ou cerca de 43 milhões de reais, é o que o Nacional do Uruguai quer no jogador Franco Fagundes, né? Então, o Vasco não resolveu entrar nessa. Se houver uma redução, pode ser que o Franco Fagundes venha para o Vasco, mas por hora não vem, né? Não vem. Estava editando esse vídeo aqui, saiu duas notícias e eu achei interessante incluir elas no vídeo, né? A primeira é lá o presidente fanfarrão do Tajeres, né? Que falou que o jogador lá, o Valois, já ia para outro time brasileiro, que o Vasco tinha dado mole. Parece que ele voltou atrás e disse aí que se o Vasco oferecer mais dinheiro, o jogador pode chegar no Vasco. O Vasco teria oferecido 5 milhões de dólares no jogador e ele quer mais grana, né? Ele achou pouco e disse que se o Vasco oferecer mais, ele fecha com o Vasco. Quer chegar ali a 7 milhões e alguma coisa, né? Então tá aí o fanfarrão de novo, inclusive ao site torcedores.com, né? E agora saiu uma notícia, acho que vem do Uruguai, que o Vasco estaria fechado ou fechando com um lateral da seleção uruguaia que esteve na Copa do Mundo, né? Que é titular do Nacional do Uruguai, que foi campeão nacional agora em 2022. Um lateral muito bom de bola. Inclusive, você vê o Zé Comé, que tinha falado que o Andrés Santos ia ser vendido por 12 milhões e meio de euros e jornalistas, né, correram para dizer que era mentira, que não tinha negócio nenhum, e depois confirmou que o Zé Comé estava certo. Ele falou que o Vasco ia contratar um lateral que ia ser do caralho e que era para esperar para ver o negócio se concretizar. Então tá aí, o provável nome desse lateral é o José Luiz Rodrigues, tem 25 anos, jogador de 1,83 m, lateral direito da seleção uruguaia, que disputou a Copa do Mundo. Olha, se contratar, uma contratação do caralho da SAF, da 777 Partners aí, tá bom? Quando é pra elogiar, a gente não tem problema algum em elogiar. E tomara que contrate o jogador. Segue o vídeo aí. Beleza? E pra finalizar o vídeo, eu tenho que falar pra vocês que hoje o Orediano e o Lucas Piton devem estar chegando no CT do Vasco para realizar exames e assinar o contrato, fechando assim 5 contratações do Vasco para a temporada. 5 contratações é o que a gente tem para início, né, de trabalho. São elas: o Pedro Raul, o Léo, zagueiro Léo Pelé, o De Luca, o Piton e o Orediano. Eu queria comparar essas contratações ao campeão brasileiro da Série B, o Cruzeiro. Saiu uma lista aí de 10 jogadores que o Cruzeiro contratou. E eu queria te perguntar, se o Vasco tivesse contratado esse jogador, você estaria satisfeito? Vamos lá. É o Wesley, que era do Palmeiras, o Nicão, que era do São Paulo, o Matheus Vital, que estava no Corinthians, o Ramiro, o William, o Igor Formiga, o Wellington, o Rafael Bilu e o goleiro Anderson, acho que é goleiro, que era do Atlético Paranaense. Então tá aí, alguns chegaram a ser especulados no Vasco, como o caso do Wesley, o atacante que era do Palmeiras, e o Igor Formiga, acho que esses foram especulados no Vasco. Nomes aí muito comum também, né? Muito normais, né? O Nicão, eu acho um jogador muito meia boca, né? Teve um tempo ali, uma sessão no Atlético Paranaense, mas também nunca achei ele um grande jogador. O Wesley não vinha sendo muito utilizado no Palmeiras. E aí, o que você acha? O
Cruzeiro contratou melhor do que o Vasco? Um cara me fez essa pergunta hoje de manhã, né? E me perguntou o que eu estava achando das contratações do Vasco. Eu, muito sincero, falei, cara, longe do que os jornalistas aí, os influenciadores prometeram na hora de vender o Vasco. Mas muito longe. E esse papinho aí de que, agora tem que ter paciência, as grandes contratações só daqui a um tempo. Isso eles não falaram não, porque você vai ver aí, na hora de vender o Vasco, eles falaram que as grandes contratações iriam chegar na janela agora do meio do ano para a Série B. Para a Série B, imagina para um começo de trabalho numa Série A. Então, longe do que esses caras estavam fantasiando aí, ou iludindo o torcedor que gosta de ser iludido, né? O torcedor do Vasco, se eu botar uma capa aqui, grandes contratações, bilhões entrando, o vídeo bate 30, 40 mil visualizações brincando, porque o torcedor do Vasco é carente e gosta de ser iludido, né? Então, longe do que eles prometeram, mas disparado melhor do que a gente vinha tendo aí nos últimos anos, né? Se você pegar aí o Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, um bom jogador. O Lucas Piton, para mim, o problema de laterais no Brasil é um problema crônico, e ele é um lateral promissor, acho um bom lateral, então acerto nessas duas posições. Queria o Júlio Urso, um jogador bom para compor elenco, o Léo Pelé, um jogador bom para compor elenco. Não pagaria 16 milhões, a minha crítica foi em cima do valor, não pagaria 16 milhões jamais no Léo Pelé. O Orediano parece ser um bom meio atacante, comparam ele ao Peck na questão dos números, mas se você for contextualizar, enquanto o Peck disputava a Série B, o Orediano estava disputando Libertadores, jogando contra times muito foda, né? Campeonato argentino, então o nível era outro, mesmo que os números sejam parecidos. Então tem tudo para dar certo no Vasco, parece ser um bom jogador. Então, na média tá bom, tá faltando ali 2, 3 contratações para trazer o torcedor para falar, porra, a gente chegou, quem seria ali? O Patrick de São Paulo podia ser esse jogador, né? O Soteldo lá do Santos podia ser esse jogador. Falta ali uns 2 grandões para esse elenco ficar mais encorpado, para a gente ter aí um ano de menos sofrimento, né? Eu acho que essa é a minha opinião, beleza? Deixa a sua opinião, comenta, curte o vídeo, desejar para você um dia abençoado, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.